É isso aí, galera. Mais um Caridade e Santidade começando aqui no seu canal do YouTube. Vocês devem ter percebido que a gente começou de uma maneira diferente, né? Porque hoje nós não estamos aqui com a presença da nossa amiga Milena. Ela teve um compromisso, teve que se ausentar hoje, mas a gente deixa registrado aqui que a gente já está com saudade dela, que ela está fazendo muita falta e a gente vai ter que fazer o programa hoje de uma maneira mais diferente, né? Mais descontraída. Vamos tentar aqui ver o que vai dar. Hashtag volta Milena! Hashtag Vai, manda o hashtag volta Milena. Hashtag volta Milena! É isso aí, já joga no comentário. Milena, tá fazendo falta. E é isso, galera. A gente vai conversar aqui hoje sobre o tema da paciência. A paciência como virtude, como bom hábito, saber esperar o tempo de Deus, saber entender todo o tempo que está acontecendo. Isso aí. Né, Mike? Exatamente. E assim, eu acho que para começar, né, é legal a gente tratar da questão espiritual, né? Sim. O que é, né, a virtude da paciência, assim, né? A grosso modo, né? É a gente compreender e exercitar na nossa vida que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu momento para acontecer, né? Já diz a palavra de Deus, né? Tudo tem o seu tempo, né? Debaixo do céu tudo tem o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Então a paciência, né, é esse exercício, é esse movimento que a gente deve praticar na nossa vida, né, de compreender que as coisas têm o seu tempo. E é legal falar que isso não está dado, né? Não é uma coisa que a gente nasce com paciência, não, a gente precisa exercitar mesmo. Isso aí. Cada dia, né? Exatamente. Porque a gente passa por situações também que a gente quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, na nossa hora, e não é assim, né? Exatamente. É engraçado você falar sobre isso, sobre o âmbito espiritual, até que eu estava escutando esses dias uma pregação, que o pregador estava falando exatamente isso. Por exemplo, no exemplo de uma árvore, né? Uma árvore muito grande. Primeiro ela vai crescendo, né? Vai criando raiz debaixo da terra, raízes fortes, para a árvore poder crescer, né? E a paciência também ela gera isso na gente, né? Porque de repente a gente está por um tempo de espera, um tempo que a gente está se aprofundando mais em Deus para depois crescer e gerar frutos também, né? Isso aí. A paciência está sustentada em Deus, né? Porque mais do que eu entender que as coisas têm começo, meio e fim, eu entendo que Deus está no controle de tudo. Exatamente. Né? Porque senão se torna um movimento também muito humano. Não. Eu entendo que as coisas começam, algumas coisas, né, começam e têm o seu fim, mas eu também sei que nesse processo Deus me acompanha. Exatamente, e sabendo que, como você mesmo falou, né, Deus está no controle, e sabendo que a gente não tem controle da nossa vida, né, imprevistos vão acontecer, não vai acontecer da maneira que a gente espera, né, e a gente também, de repente, até de a gente criar alguma expectativa e aquilo não sair do jeito que a gente esperava, e a gente acaba se frustrando, né, e trazendo uma decepção, alguma coisa assim. Isso pode gerar até mais para frente um outro problema, né? Alguma coisa ruim pra gente, né? E exatamente assim, eu acho que isso tem muito a ver com a questão social, né? Sim. Assim, na abertura e no movimento que a igreja faz de até quem precisa, né, de um auxílio, de uma ajuda. Porque, assim, é fato que nós vamos encontrar muitos desafios, né? E muitas etapas que a gente vão precisar ser atravessadas. E aí, ao se deparar com a demanda das pessoas, né, com o sofrimento, com a dor, a gente precisa ter paciência com aquele processo. Isso não quer dizer que a gente vai ser passivo diante daquilo. No sentido de, por exemplo, a pessoa ela está precisando de uma medicação, eu não consigo a medicação, né? Eu vou ter paciência para entender que existe um processo para conseguir aquela medicação. Só que não é uma paciência inerte, né? É uma paciência que faz a gente estar em movimento. Então, assim, porque se a gente não tem essa paciência, né, esse entendimento que as coisas têm o seu tempo, né, às vezes a sua burocracia, às vezes os seus processos para acontecer, eu acabo metendo os pés pelas mãos e atribuindo a mim responsabilidades que às vezes não são minhas, né? Então é muito bonito ir até o outro, mas a gente precisa ter uma paciência ativa, né? Eu acho que essa palavra é muito boa, né? Senão acaba virando um desleixo também, né? Como você falou, por exemplo, a gente tem alguns casos de uma pessoa necessitar de um remédio, alguma coisa, e a gente fala para a pessoa que a gente vai conseguir, que é só ter paciência que ela vai conseguir, que a gente vai buscar, só que a gente Deus vai agir, Deus vai prover, e a gente não busca nada, não faz nada. E não é assim, a gente tem que lutar também, a gente tem que agir exatamente da maneira que você falou, né? Porque se a gente, não é porque a gente prometeu também, né? Mas que a pessoa precisa, né? Exatamente. E aí se eu não agir, acaba faltando aquilo para a pessoa e pode causar até um problema pior, né? Outra coisa também que eu queria trazer, assim, eu acho que é legal a gente compartilhar,
é a paciência que a gente precisa ter com a gente mesmo. É verdade. E aí a gente precisa ter maturidade para entender isso, porque senão isso vira álibi para pecar. Então, tudo bem, eu tenho que ter paciência comigo, com os meus processos, né? Eu estou crescendo ainda em santidade, estou crescendo em intimidade, então se eu cair eu tenho que ter paciência. Beleza. Só que, mais uma vez, é uma paciência ativa. Então, eu não posso usar disso como uma justificativa para, eu vou pecar mesmo, porque, sabe, porque eu sou falho. Não, cara. Caso a gente venha a cair, caso a gente venha a vacilar na nossa vida espiritual, na nossa vida social, humana, né? A gente entender que a gente é ser humano, cara, que a gente é de carne e osso, né? E que a gente cai mesmo, né? Então, a gente precisa ter consciência e maturidade de entender que algumas quedas, né, vão acontecer ao longo do caminho, né? Não se acostumar com elas, não desejá-las, não premeditá-las, né? Mas quando elas acontecerem, né, correr imediatamente para os braços de Deus, para a misericórdia de Deus, como Santa Faustina falava, né? Mergulhar no oceano, né, da misericórdia de Deus. Então acho que é muito bonito encontrar pessoas que conseguem ser pacientes, né? E é engraçado você falar isso exatamente sobre a paciência consigo mesmo, né? Porque alguma pessoa que de repente está voltando para a igreja, está retornando na caminhada, ou então está começando agora, e aí ela acha que não é capaz de conseguir alguma coisa, se espelha em outra pessoa até, ou ver a vida de outras pessoas. Verdade. Mas é interessante ela saber que ela tem particularidade com Deus, né? E que ela precisa ter paciência com os processos dela, né? Que ela vai passar por aquele processo, ou até a nossa vida, né, em busca da santidade é isso, né? A luta contra o pecado, a luta em busca da santidade, né? A gente tem que lutar sempre, né? E aí de repente a gente acaba caindo e volta num pecado antigo, e aí se condena e fala que Deus não ama a gente e tal, então a gente não é merecedor deste amor, né? Verdade. E aí complica, né? E assim, e como que a gente, né, que somos missionários da caridade, a gente é chamado por Deus a ensinar isso às pessoas, cara. Sim. Né? Porque o mundo não tem piedade. No mundo você erra, você é cancelado, você é excluído, sabe? Você é rotulado. Então as pessoas, elas acabam às vezes por um erro que elas cometem, porque elas são humanas, elas são esquecidas, banalizadas, criticadas, maltratadas, né? Hoje é a geração do cancelamento, né? Exatamente. A gente fala que deixa de seguir, bloqueia no WhatsApp, né? E aí a pessoa comete um erro, né? E aí ela já não merece mais amor, já não merece mais atenção. Então a gente que está inserido no mundo, que é cristão, que é missionário da caridade, a gente tem que ensinar as pessoas, olha, as pessoas erram, vamos ter paciência, né? Com os nossos processos, mas também com os outros, né? São João Paulo II ele dizia, né? Pecador é o santo que não desiste, cara. É o santo que não desiste. Isso já pressupõe o quê? Que quedas, que vacilações, né? Vão acontecer. Mas ele não desiste, né? Então eu acho que a gente se torna uma potência diante de Deus, né? Uma potência mesmo para o mundo. Quando a gente olha pra gente, cara, a gente vê, cara, eu sou humano, sabe? A santidade, ela não está num plano extra-humano. A santidade, ela toca o meu humano. Então, eu acho que a santidade vai acontecer na nossa vida quando eu deixar o meu humano ser transformado por Deus. Quando eu deixar o meu humano ser transformado pelo Espírito Santo. Como isso acontece? Né? Pela vida de oração, pelas virtudes, ou seja, não dá para achar que a santidade é algo distante. Né? A santidade, ela toca a nossa carne, entendeu? Ela toca a nossa humanidade mesmo, né? Mais intrínseco da palavra que a gente pode ter, assim. E é importante falar também que, como diz Dom Rafael Oliano, que a santidade não é algo extraordinário, né? É algo que a gente pratica ordinariamente, que é ter paciência conosco mesmo, né? E ser uma consequência dos nossos atos e tudo mais, né? E a experiência, né, que a gente tem no movimento, assim, né, social, na Associação São Vicente de Paulo, provavelmente a Milena também, né, a Pastoral da Criança, é isso, né? Às vezes a gente encontra pessoas muito acuadas, pessoas com traumas muito grandes, pessoas que se sentem muito rejeitadas, pessoas que se sentem não amadas, porque em algum momento da vida não tiveram paciência com ela. Não tiveram paciência de sentar e explicar 1, 2, 3 vezes, não tiveram paciência para entender que ela é humana, e aí ela já chega pra gente, ela já chega no contato
né, com o missionário da caridade, né, com a pastoral, cheia de defesas, né, cara? A gente não consegue às vezes chegar, não consegue amar, não consegue falar, porque a pessoa está dentro de uma bolha mesmo, né? Tentando se defender de ser ferida mais uma vez. E a gente precisa pegar essa pessoa pela mão, investir nessa pessoa, né, e mostrar para ela que ela é digna de amor, mesmo que ela erre. Verdade. Ela é digna de ser amada, mesmo sendo imperfeita, né? Porque a nossa dignidade não está naquilo que a gente pensa de nós mesmos, né? Nem naquilo que o outro pensa, mas naquilo que Deus pensa de nós, né? Somos filhos de Deus, né? Filhos adotivos de Deus. Então, a nossa dignidade está embasada em Deus. E Mike, para quem está assistindo aqui, a gente pode deixar 3 dicas para a pessoa poder praticar a virtude da paciência. Alguém que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, de repente está muito estressado, né, está com dificuldade de exercer a virtude da paciência, a gente pode deixar aqui então 3 dicas, né, muito importantes. Beleza. Né? Então, corre aí, pega um papel, uma caneta, né? Dá tempo, ó. Vamos lá. Paciência, vamos lá, hein? Pegou o papel? Pegou a caneta? Dá tempo, né? Vamos lá. Anota no celular. Pode ser também. Primeira dica, para a gente conseguir viver a virtude da paciência, é bom que a gente comece a exercer ela, né, exercitar ela na nossa vida. E como que eu consigo, né, como que eu vou exercitar a paciência na minha própria vida? Para eu entender a paciência na minha vida, eu preciso fazer uma experiência com o amor de Deus. Olha que coisa bonita, né? Ao buscar o amor de Deus, ao buscar viver inserido, né, no amor de Deus, eu faço uma experiência com esse amor e eu entendo que, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, imperfeito, cheio de podridão, cheio de vícios, Deus me ama. Isso não é justificativa, mais uma vez, não é álibi para pecar. Não é para deitar sobre isso, né? Exatamente. E a segunda dica é paciência com o outro. Como a gente falou, né? A partir do momento que a gente tem essa experiência com o amor de Deus e sabendo que Deus foi paciente comigo, por que não ser paciente com o outro, né? Com o irmão, sabendo que ele também vai ter o seu tempo. Ah, mas eu rezo e Deus não faz nada. Calma aí. Ele também tem um processo dele, ele também vai passar pelo processo de entender. Talvez ele também nem tenha tido a experiência do amor de Deus. Então, vamos orar mais pelo irmão, né? Vamos ter paciência com o outro. No geral, dentro de casa, de repente, no meio dessa pandemia aí, que qualquer coisinha vira um troço muito grande, né? A gente já viu aí até algumas pesquisas de que o divórcio aumentou durante esse tempo. Nossa, né? Eu ia falar disso, cara. Então, eu tava com isso na cabeça, assim. No programa da Marcinha aqui, que está nesse canal também, ela fala isso, se não me engano, aumentou 52% do divórcio aqui no Brasil. E a terceira dica é ter paciência com o movimento do mundo. Exatamente. Com o processo do mundo. Deus, ele é incrível, né? Assim, se a gente for olhar a criação, a gente vai ver que tudo respeita uma ordem. É certo que muitas realidades, por exemplo, a desigualdade social é uma desordem, né? Só que essa desordem ela tem sido desenvolvida com o tempo. Então, para ela ser resolvida, também tem um tempo, exatamente. Né? Então, não dá para a gente querer, né, que o mundo se configure à nossa maneira. Da nossa maneira. Isso é difícil. Eu acho que a gente precisa olhar para o mundo, ter paciência, mais uma vez, uma paciência ativa. Eu vejo uma injustiça, eu vejo um problema, eu estou ali, eu estou agindo, eu estou fazendo. Só que, se eu não entendo que as coisas têm o seu tempo, o seu processo, eu vou sofrer, às vezes, sem precisar. Porque eu vou estar sofrendo em cima de uma imaturidade. Exatamente. De não entender que as coisas têm o seu tempo. Maturidade e paciência, elas caminham juntos, né? Exatamente, né? Anotaram as dicas? Se você não anotou, você perdeu, volta um pouquinho o vídeo, vai lá, destaca, escreve no caderninho, escreve no celular, deixa anotado no armário, imprime, faz aí tudo que você quiser. Porque a gente sabe, né, que precisa muito ter paciência, principalmente nesses momentos, né, que é difícil. E o Caridade e Santidade de hoje era isso, gente. A gente veio aqui ter um bate-papo aqui mais de partilha mesmo, né, e trazer vocês para participar junto com a gente, né? Isso aí. Está muito feliz, né, com esse tema. Eu acho que é um tema muito pertinente para esse tempo. Reiterar, né, mais uma vez, que a gente está morrendo de saudade da Milena, mas que em breve ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Reservem um tempinho também para rezar, né? Sobre isso, né, para poder crescer como virtude, né, com um bom hábito e tudo mais. Isso aí, que né? É importante. Que é muito importante, né? E que a gente também consiga
pode ser um desafio muito grande, né, e difícil de ser realizado, mas que a gente consiga fazer desse tempo, né, de quarentena, de pandemia, que é um tempo tão difícil, né, Lembrei e tão agora. sofrido. Eu lembrei agora de uma coisa que partilharam há pouco tempo sobre um título de Nossa Senhora que eu não sabia que existia. Nossa Senhora do Equilíbrio. Olha! Né? Falaram pra gente, então, Nossa Senhora do Equilíbrio é a dica que a gente deixa também. Isso aí, procura, né, imagem, pesquisa. Tem tudo, vocês vão ver lá, a história dela é bem bacana. É esse, sabendo que esse é um momento muito difícil, né, de sofrimento para a humanidade, de angústia, mas que a gente possa extrair, né, pedir a Deus a graça de extrair santidade disso. Exatamente. Amém? Amém. Galera, era isso, né? A gente está aqui muito feliz por fazer mais uma vez esse programa. E, gente, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com a rapaziada, com a galera. Compartilha muito aí. Joga no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.